Olá pessoal, tudo bem? André Beleze por aqui e hoje eu vou responder aí uma perguntinha, uma perguntona na verdade, né? Não é uma perguntinha, né? Bom, muitas pessoas se questionam, né? Por que eu deveria consumir a fermentação natural? Por que eu deveria? Quais os benefícios da fermentação natural? Por que o fermento natural tem que fazer parte da minha rotina? Bom, essa pergunta, né, ela dá muito conteúdo. Eu vou tentar simplificar, mas é muito conteúdo. Não tem como responder num espaço de, assim, curtinho. Por quê? Porque, assim, é muito ampla, né, os benefícios da fermentação natural para a nossa saúde. Aqui falando nisso está o meu fermento. Ele está, olha só que coisa maravilhosa. Eu alimentei ele hoje, ele estava aqui e agora está aqui. Tá ok? Tá? Forte, forte, maravilhoso. Esse é o Absolute. É o Absolute. Tá vendo como que ele está? Cheio de bolhas, fortão. E eu já vou guardar ele. Tá cheiroso. E ele já vai para a geladeira daqui a pouquinho. Então, por que você deveria consumir a fermentação natural? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, fermentação natural, ela é uma colônia de bactérias, né? Então, ela é uma comunidade, uma comunidade, uma colônia de bactérias e leveduras. E elas trabalham em conjunto, elas geram ácido lático, elas geram outras substâncias, outras reações químicas para o nosso pão, para o nosso trigo, tá ok? E elas são probióticas. No fermento natural já foram encontradas mais de 50 tipos de bactérias probióticas. Então, você imagina só a quantidade de bactérias do bem que está dentro do fermento natural. A quantidade de bactérias que estão ali trabalhando, né, e fazendo o bem. Se comparar o fermento natural com o iogurte, por exemplo, o iogurte também é um fermentado, né, que tem lá as suas bactérias, que transforma, por exemplo, o kefir. Quem cultiva kefir sabe disso, né? Eu também tenho kefir, eu também cultivo kefir. Então você coloca lá o leite, né, nos grãozinhos de kefir e o kefir, que é a colônia, né, as bactérias, eles vão trabalhando e vai fazendo o quê? Vai coalhando esse leite, vai tornando ele ácido e azedo, só que ao mesmo tempo vai deixando ele com muitos probióticos, ou seja, vai fazendo um bem enorme para o nosso organismo. E o fermento natural não é diferente, tá ok? É apenas as bactérias que são diferentes, mas a intenção é a mesma. Ele vai ali trabalhar, esse é dos benefícios da fermentação natural. Então ele ali vai trabalhar e ele vai lançar os probióticos, né? A nossa massa vai ficar probiótica e isso vai fazer um bem enorme para o nosso intestino, tá ok? Então esse é um dos grandes benefícios que a fermentação natural faz, por isso você deve consumir a fermentação natural, o fermento natural no seu pão, na sua massa, tá? Por só esse motivo aqui já é o suficiente para você consumir. Pois o bem que causa ao nosso intestino é assim enorme. Você não tem noção o quanto consumir esses alimentos fermentados nos fazem bem, tá? E é tanto o fermento natural quanto o kefir e outras substâncias também que fermentam, tá? Outras colônias também. Vou falar mais de um benefício, né? Então falei rapidamente falei do benefício da fermentação natural, por que você deve consumir, né? Um dos motivos é os probióticos que ele gera, enriquece a nossa massa. O outro, eu vou falar assim por cima também,
o baixo índice glicêmico que ele deixa no pão. É isso mesmo que você está ouvindo. Durante o processo de longa fermentação, quando você pensar em fermento natural, você tem que associar ele com longa fermentação. Se você pensar em fermento natural e associar ele a curta fermentação, não tem benefício para a sua saúde. Ok? Eu quero deixar bem claro para você. O fermento natural, ele existe e ele precisa de tempo para ele agir. Por quê? Porque as bactérias, as leveduras que estão presentes no nosso fermento natural, elas não são potencializadas assim como ela está potencializada no nosso fermento comercial, que é o fermento biológico fresco ou seco. Então, o que acontece? Ele precisa de tempo para agir. Ele precisa de tempo, ou seja, ele precisa de muito mais tempo. E é aí onde acontece todo o milagre, né? Onde acontece toda a transformação dos açúcares da nossa farinha, do amido, e aonde ele torna esse pão de baixo índice glicêmico. Não que vai se tornar um produto super zero carboidrato, não é isso, mas ele vai se tornar baixo índice glicêmico. Por quê? Porque esse tempo todo vai ter muito alimento para o nosso fermento, para as nossas leveduras consumirem. E o que vai acontecer? Ele vai abaixar o amido, né? Então tem estudos e mais estudos que provam que o fermento natural deixa o pão de baixo índice glicêmico. Sendo assim, pessoas que têm problemas como diabetes tipo 2, pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca e pessoas que têm síndrome do intestino irritável podem consumir o pão de fermentação natural. Então, é assim, eu vou citar só esses dois benefícios, que é muita vantagem para você consumir o pão de fermentação natural, tá ok? Então, assim, tem muito mais benefícios, mas eu acho que esses dois são os principais, que tornando o pão de baixo índice glicêmico e também deixando ele com os seus food maps, que são os carboidratos de cadeia curta, com valor reduzido, que é um grande outro problema que causa, né, na vida de muitas pessoas, que na verdade não é nem o glúten que causa, tá? Então é um grande mito que foi criado por trás disso tudo, que é o glúten. Na verdade não é o glúten, é os food maps. Por quê? Porque eles são, o pão hoje em dia, ele é feito de fermentação muito rápida. Conforme ele é feito de fermentação rápida, não dá tempo do nosso fermento natural fazer todo o trabalho de quebra desses açúcares e de transformar esses food maps. Ou seja, os food maps são os carboidratos, são os frutanos, né? É um tipo de carboidrato que as nossas enzimas têm dificuldade de digeri-los. E quando ele é feito de maneira rápida, né, na nossa massa, isso causa um mal enorme para a maioria das pessoas. Tá ok? Então, existe sim muitos benefícios para você consumir o fermento natural. Espero ter respondido, tá ok? Para senão o vídeo vai ficar muito longo e com certeza vou falar muito sobre esse assunto ainda nos próximos vídeos, nas próximas lives, tá ok? Então, um grande abraço, espero ter ajudado.